Vamos lá. Bem-vindos, já somos muitos, né? Estamos aqui nesse programa de tentar sistematizar algumas ideias e encaminhar, esse mês ainda de janeiro, encaminhar todos os partidos políticos, a todos os candidatos nas eleições de 2022. Então, eu estou muito grato, muito feliz que está aqui comigo o meu amigo, o professor Dr. Roberto de Barros Freire, da UFMT, que fez parte também do núcleo de estudos da violência da UFMT há bastante tempo, né? E ele é uma pessoa que nos ajuda a pensar. Para mim, que esse é o principal elogio, né? Que eu penso que é uma pessoa que é como professor, como liderança, como qualquer posto de comando, para mim, que o que mais nós precisamos fazer é ajudar a ensinar a pensar. E o professor Roberto faz isso de uma forma muito natural, muito simples. Para mim é uma alegria tê-lo aqui. Um motivo principal, mais focado, e esse é um bate-papo bem informal, vamos deixar isso bem claro, mas o motivo principal é uma das propostas que a gente levantou, é a necessidade de questionar um dado de realidade que fala que o Brasil tem a 5ª maior população carcerária do mundo, o que não é verdade, né? Vamos usar o indicador correto para comparar entre países, que é de detentos por 100 mil habitantes. O Brasil ocupa a 34ª posição no planeta. Então, essa coisa de o Brasil já tem muito preso, tal, e particularmente eu proponho, porque tem uma realidade paralela a isso, que é o número muito grande de mandados de prisão em aberto, que permanece, que está em torno de 600 mil mandados de prisão em aberto, que se retroalimenta. Diminui um pouco aqui e continua por esse número durante muito tempo. Então, a gente propõe um choque para que as nossas ruas voltem a ser o nosso lar. Então, professor Alberto, seja muito bem-vindo, fico muito grato e feliz, né, com a sua participação aqui, num papo bem informal, quero que se sinta bem à vontade. Mas a pergunta minha é essa, basicamente essa: como é que o senhor vê essa realidade da violência, da banalização da vida no nosso país? Estamos aí, de novo, com em torno de 60 mil homicídios por ano, né? Mais 30 e tantos acidentes de trânsito, óbitos por acidente de trânsito, feminicídio aumentando, e agora até suicídio, que eu sei que é uma coisa até difícil de falar sobre isso, porque é tão forte, né, também está aumentando, e que machuca muito a gente. Como é que o senhor vê isso tudo? As causas, de que forma que o senhor pensa que a gente pode agir como cidadão, como governo? Por favor, fique à vontade. Antes de mais nada, Salve, obrigado pelo convite, né? Participar desse bate-papo. Eu acho vai ser mais um bate-papo do que uma exposição, né? Eu acho que, independentemente dos números de presidiários que nós temos no Brasil, se nós somos a 5ª, a 6ª, 10ª, 4ª, né? Seja qual for a posição que a gente assume, uma coisa é nítida no nosso sistema prisional: a maior parte dos presos são pobres e pretos, né? Então, já começa os ricos, de certa maneira, estão imunes à prisão, praticamente não ficam presos, eles conseguem postergar indefinidamente a penalidade deles, né? Se é que algum dia chegam a ser penalizados, né? Então, eu acho que a violência no Brasil é uma questão de uma guerra que existe na sociedade. Existe uma guerra civil não declarada, mas eu acho que tem uma guerra civil na sociedade. Ela é violenta, né? Por quê? Porque as pessoas não acreditam nas leis, né? Nós temos péssimos exemplos das nossas autoridades, né? Os governantes não são confiáveis, os juízes não são confiáveis, a polícia não é confiável, tá? Dependendo da sua cor, da sua classe social, você pode ser preso sem ter feito nada, né? Ou você nunca vai ser preso, né? Mesmo tendo feito muita coisa errada. Então, essa é uma peculiaridade. O fato é que só a prisão não funciona, né? Uma boa sociedade, para funcionar, o Platão já dizia,
não basta simplesmente você ter um sistema de punição, você precisa ter um sistema também de premiação para uma sociedade funcionar bem. No caso do Brasil, a nossa sociedade não funciona bem porque prende os fracos, os oprimidos, os pobres e os pretos, tá? E premia os bandidos, né? Veja, você não vê nenhum professor ter uma comenda, mas você tem o arcanjo, que era bicheiro, recebeu uma comenda, né? Então, a nossa sociedade não sabe nem punir as pessoas ruins, né? Que não são só os pobres e os pretos, tá? E nem premiar os bons, né? Veja que o nosso governo dá medalhinha para militar, para policial, mas não dá para médico, não dá para professor. Você entende? Professor não é nem recebido no Palácio do Planalto. Nunca vai um professor lá, nunca vai um médico lá, a não ser que seja cupincha do pessoal de lá, se é que aquilo lá é médico. Agora, veja, numa sociedade que não sabe premiar e não sabe punir, é a luta de todos contra todos, né? O sistema hobbesiano, do homem, lobo do homem. Está todo mundo lutando contra todo mundo. Fala, Salvi. Essa novidade, essa questão da premiação, eu nunca tinha pensado nisso de fato. Mas, assim, o que eu queria te perguntar, assim, dá uma sensação generalizada de impunidade? Seria isso? As pessoas veem a impunidade como se fosse a normalidade no Brasil? Não só a impunidade, mas a falsa premiação, você entende? Veja, o que faz uma sociedade funcional, as leis funcionarem, é a certeza da punição. Não é o quantos anos você vai ser preso, mas se você tem certeza que você vai ficar preso um mês, você respeita a lei. Agora, se você faz um crime e não sabe se você vai ser preso ou não, depende do juiz, depende do seu advogado, depende dos seus recursos para você fazer uma banca de advogados para postergar o seu negócio, você vai... Veja, é muito fácil matar no Brasil. De cada 100 assassinatos, só 4 são resolvidos. Na Inglaterra, de cada 100 assassinatos, 98 são resolvidos. Matar na Inglaterra é quase certo que você vai ser preso. No Brasil, matar, você tem uma grande possibilidade de não ser preso. Entende? Então, veja, é um negócio muito... Você pega aquele... No jornal é horroroso, aquelas coisas da polícia entrando nas favelas no Rio de Janeiro, mata não sei quanto. Você não vê nada, ninguém é punido, não acontece nada. As pessoas ficam com a certeza que você tem que fazer justiça com as próprias mãos, porque a polícia não te protege, o sistema judiciário não te protege, tá? E você só conta com quem? Com você, ou com seus amigos, você entende? Você não tem com a sua família, né? E aí a coisa não funciona. Além disso, e aí é uma questão que eu acho importante, uma sociedade funciona tendo bons exemplos, né, das elites, né? E nós não temos bons exemplos das nossas elites. As nossas elites são ruins, elas roubam, elas sonegam, tá? Elas vivem de favores, ela financia a politicagem, você entende? Ela foge de todas as suas consequências porque tem recursos para pagar o policial, para pagar o juiz, para pagar o procurador, para pagar todo mundo, tá? Aí o que acontece? Você não tem bom exemplo, né? Em qualquer parte do mundo, você vence pela sua qualidade. No Brasil, você vence pelas suas relações. Tá? O QI aqui é quem indica, né? Se você tem boas relações, você consegue tudo. Se você não tem boas relações, você não consegue nada, né? Eu gosto de citar um autor chamado Robert Putnam, um norte-americano, que ele fez um estudo da descentralização da Itália, na década de 70. Ele ficou estudando a Itália de 1970 a 1990. E o pessoal queria descentralizar porque acreditava que o governo central favorecia o norte em detrimento do sul. Tá? Aí descentralizaram, tá? 20 anos depois, o norte estava mais rico do que o sul, né? E aí ele começa a mostrar o que acontecia. Você escreve uma carta para a Previdência do Norte, uma semana depois você tem a resposta da sua carta. Você escreve uma carta para a Previdência do Sul, não tem resposta. Você vai lá, não consegue ser atendido. Vai várias vezes lá e não consegue ser atendido. Até que você conhece alguém que trabalha lá dentro. E aí a pessoa abre tudo para você, resolve todo o seu problema.
Eu li esse negócio e falei, o que me lembra isso daqui? O Brasil, que funciona assim, né? Né? Eu nunca me esqueço que um aluno que trabalhava no Detran e me viu, me fez passar na frente de todo mundo. Né? Eu que falei, não, eu vou respeitar a fila, porque eu falei, você entende? Você conhece alguém dentro do sistema público, você passa na frente de todo mundo. Né? E aqui a gente vive dessas relações pessoais, é muito pouco republicano. Tá? O Brasil não é republicano, o Brasil é uma monarquia despótica, você entende? Né? É um despotismo. Se você tem boas relações, você consegue tudo. Se você não tem boas relações, você não consegue nada. Né? Não depende do seu mérito. Roberto, eu quero que você diga mais. Inclusive, certa vez eu vi uma aula sua, você falando sobre a abordagem da Hannah Arendt, né, sobre a banalização do mal e tal. Mas antes eu queria, assim, na medida do possível, eu sei que não é sua função é estudar, diagnosticar, expor a realidade. A de propor soluções seria das lideranças, dos políticos, né? Seria o papel dos políticos. Mas, assim, no possível, eu estou imaginando aqui que uma das formas de lidar seria, primeiro, garantir que não haja impunidade. Segundo, um real sentido de justiça, né, em que os maus, e não os pobres e negros, né, mas os maus sejam punidos de fato. Eu estou percebendo que é por aí o caminho. Mas, assim, nós propusemos um grupo, né, que propôs essa solução de impacto de prender imediatamente esses 600 mil mandados de prisão que se encontram continuadamente em aberto. O senhor pensa que isso não teria continuidade, não teria sustentabilidade, porque teria que estar imbuído na cultura essa questão da impunidade? É por aí que eu estou entendendo? Eu acho que o presídio é uma academia de criminalidade. Você sai pós-graduando em crime. Se você entrou como ladrão de supermercado, você vai sair como traficante e vai fazer parte de uma quadrilha, você entende? Eu acho que a prisão no Brasil não é... A prisão é outro problema no Brasil. Eu acho que o grande problema do Brasil, que falta, é a educação. Tá? A sociedade civil, ela não se entende como sociedade civil, tá? E a única forma de você sair desse círculo vicioso de criminalidade é quando você tem uma certa cultura, porque o que barateia a vida é a honestidade. E enquanto as pessoas não... Para você ser honesto, você precisa de cultura, porque a maior parte das pessoas, como são incultos, acredita que eles justificam a sua criminalidade em cima do crime do outro. Não, eu não sou bandido. Né? É tipo o cara assim, não, eu só mato em legítima defesa. Se você mata em legítima defesa, você é um assassino. Né? Você só está faltando pretexto para você botar o seu lado assassino para fora. Entende? A ideia é, não se deve matar, nem em legítima defesa. Você entende? Não é porque sua vida está em risco, porque a ideia é que toda vida tem que ser preservada. Nenhuma vida pode ser ameaçada. A polícia não pode matar. Você entende? Essa ideia está errada, né? Mas isso é falta de cultura. O brasileiro é muito inculto, você entende? A gente acredita na força. A força não resolve nada, a força é o problema, né? Então, assim, enquanto não houver uma revolução na sociedade civil, enquanto a sociedade civil não se entender como uma sociedade civil, tá? E ela não fazer a pressão necessária para funcionar, as coisas não vão funcionar. Não é uma questão de você aumentar os presídios, aumentar o número de policial, você entende? Porque, na verdade, você prende aparecem outros 15. Você tem uma cultura da violência que precisa ser combatida, e essa cultura da violência depende de uma formação cultural e educacional. Né? O que você vê nos países, por exemplo, da Europa do Norte. Né? Os países menos violentos do mundo é a Noruega, a Suécia, a Finlândia. Por quê? Porque o índice de honestidade lá é tão alto que você tem uma loja que não tem o caixa, não tem o cara que pesa, você entra na loja, pesa seu produto, vai no caixa, paga o negócio, ninguém está vigiando você e ninguém rouba. Tá? Né? Na Suíça tem um lugar onde você chega lá, pega a sua tesourinha, corta a flor, depois você vai até o caixa, vê qual é a flor que quando você tem que fazer, tem um troco lá para você fazer. Imagina isso no Brasil.
o cara vai levar a tesoura, a flor e o dinheiro do caixa, do troco. Entende? Porque a ideia de que tem que levar vantagem em tudo. Essa ideia de levar vantagem em tudo é uma ideia imbecil, ignorante. Sempre tem, nesse conjunto de ideias que a gente vai estar mandando agora, vamos mandar agora para todos os partidos, etc., tem uma coisa que sempre me inquietou, que é a falta de oportunidades para todos. Não estou falando de oportunidades iguais, não. Estou falando da falta de oportunidades. Eu tenho comigo, na economia, que desde a primeira Revolução Industrial, 1750, né, com o cercamento dos campos, que não houve mais oportunidades para todos. Né? Desde então, é o que se chama Exército Industrial de Reserva, etc., etc., né? Então, a gente pensou num conjunto de propostas que contempla também isso, né? Tem lá um programa fantástico, que nem a ideia nem é minha, de um amigo meu, do Noí, que fala de um espaço para todos, né? Um terreno onde cada ser que quiser possa ir lá e construir seu espaço, seu lar, né? Seu reino, etc. Ou seja, tem uma oportunidade. Daí, então, nós poderíamos discutir, debater e aprofundar na questão da meritocracia, por exemplo, que ninguém vai conseguir, por acaso, sem esforço, né? Porque eu vejo que essa mentalidade de sempre esperar do outro, esperar que o salvador da pátria, esperar cair do céu, né? Vejo isso muito disseminado. Então, assim, com oportunidades para todos e com... Agora você está trazendo um elemento novo assim, muito interessante, né? Que sem essa concepção da impunidade zero, né? Não é tolerância zero, não é a impunidade zero, né? Sem isso, dificilmente a gente vai conseguir avançar nisso. Mas é isso, professor Roberto. Olha, eu queria que você dissesse mais alguma coisa. Você falou sobre a banalização do mal, por exemplo. Eu vi uma cena, não vou conseguir descrever aqui agora, e nem é o caso, mas um casal que estava namorando numa rua próxima mais afastada do centro. Chegou um casal assaltante numa moto, assaltaram a mulherzinha, a menininha, falou, mata ele, o cara, pau! Assim, sabe, assim, a descrição, como eu vi, me mexeu tanto comigo, a banalização da vida ali, sabe, foi uma coisa assim, muito forte para a sensibilidade de qualquer um, e olha que eu não sou bom ator aqui para representar essa coisa da forma como foi, né? Então, isso mexe muito com a gente. Eu sou do tempo, senhor Roberto, que a gente fazia serenata, que a gente ia tomar vinho pelas ruas à noite, sem fazer bagunça, mas cantar uma serenata para namorada amada. Hoje, se a gente sair, né, as ruas se tornaram propriedade dos bandidos, né? As ruas não são o nosso lar. Então, é isso, que eu estou buscando mais elementos, né, por causa disso. É uma coisa muito forte que a gente entende que muitos projetos de vida, inclusive, sucumbem por causa dessa violência sem limites. Eu acho que, no caso do Brasil, o grande problema é que a gente nunca aplicou no brasileiro. A gente aplica na soja, no gado, no minério, no petróleo, no pré-sal, em tudo quanto é porcaria aqui, desde a época do descobrimento, né? Foi a cana-de-açúcar, depois foi o ouro, depois veio a borracha, né? E depois veio o café, e aí veio, agora é a soja, o milho, o gado, o minério de ferro, e a gente não aplica no brasileiro. Nunca o Brasil aplicou. Essa ideia de meritocracia no Brasil é uma falácia completa. Não é possível, porque você não vence pelo seu mérito, você vence pelas suas relações pessoais, é antirrepublicano, você entende? Para você vencer pelo seu mérito, você precisa dar condições iguais para todas as pessoas. Qual é a condição igual de todas as pessoas? Todo mundo tem um ensino de boa qualidade, integral. A educação brasileira, ela faz parte da divisão social. Você tem uma educação de péssimo nível pública para a grande maioria e uma educação razoável, porque nem a educação de elite do Brasil é grande coisa, mas mais razoável para a elite, que é ensino integral. Então, os pobres trabalham durante o dia e estudam à noite, que é o único país do mundo que acontece isso. Nenhum outro país do mundo faz isso. O que os países avançados fizeram? Tiraram os jovens do mercado de trabalho e botaram numa educação integral, uma educação de bom nível. Porque, assim, como é que você ameniza a desigualdade social? Não tem como eliminar,
né? Uns nascem ricos, outros nascem pobres. Mas você ameniza dando uma educação de qualidade para qualquer um. Oportunidades, tá? Né? Exatamente. A partir de uma educação... Na Alemanha, por exemplo, a educação pública é melhor até do que a educação privada. Tá? O pessoal lá só dá educação privada o cara que quer dar formação religiosa. Então, o cara põe na escola protestante, luterano, na escola católica, tá? Porque quer dar uma formação religiosa. Mas a educação pública alemã é melhor do que essas escolas luterana e católica, entende? Então, o que acontece? A desigualdade social é amenizada, porque você tem as mesmas oportunidades após você frequentar a escola, até os 18 anos, ninguém trabalha antes, tá? Então, o jovem fica afastado do trabalho porque ele tá estudando até os 18 anos, só depois disso é que ele vai, ou ele faz um curso técnico, que a maior parte na Alemanha faz curso técnico, não faz o ensino superior, tá? Ou vai para a universidade. Mas a universidade é uma opção, não é uma... Aqui é um status você fazer um curso superior, você entende? O bacharel te dá um título de nobreza, né, no Brasil, né? O que não acontece na Alemanha, né? Um engenheiro ganha pouquíssimo a mais do que um mestre de obras lá, tá? Por quê? Porque valoriza seu trabalho, é uma formação técnica, tá? E todo mundo tem uma formação básica de primeira. É isso que falta no Brasil. Você não pode ter... Então, assim, você fala, não, temos que vencer pelo mérito. No Brasil, você não vence pelo mérito, é uma falácia completa. Você pode ser o cara mais bem formado, se você não tiver boas relações, você não consegue ir para frente. Eu conheço gente que tem ótima formação, mas não consegue ir para frente porque não tem suas boas relações. Não é uma questão... A cor sua te favorece, a beleza te favorece, jogar bem futebol te favorece, você entende? Né? Você vence pelas pernas no Brasil, as boas pernas da mulata ou as boas pernas de um jogador de futebol, você entende? É uma coisa horrível, né? Você não vence pela sua inteligência, pelo seu esforço acadêmico, essas coisas, você entende? Assim, uma coisa que nós precisamos ter o cuidado, no meu entendimento, de deixar claro para a juventude é que, independente disso, cada um precisa se esforçar. Claro, o esforço é necessário em qualquer sistema, em qualquer ambiente. E talvez aqui não, pelo que você está falando, e eu consinto com você, o esforço aqui precisa ser dobrado, precisa ser maior, o esforço pessoal, né? Mas, professor Roberto, nós estamos chegando perto do final, estou vendo aqui o horário, eu não quero que as pessoas se cansem, eu quero que elas continuem e que aprofundem tudo isso. Faça um finalmente aí para o nosso possível espectador desse tema, assim, uma conclusão, uma indicação para os nossos políticos. Nós vamos contratar os nossos políticos. A gente está pensando numa coisa assim... Se eu puder dar sugestões, né, conselhos aos políticos, eu não sei se eles levam a sério os nossos conselhos, né, tenho muitas dúvidas sobre isso, né? Já conversei com alguns políticos, né, eles são bem escorregadios, né? Mas se eu puder, eu pediria que eles agissem em função de uma educação pública de qualidade, tá? O único candidato até hoje que fez uma proposta dessa foi o Cristóvão Buarque, tá? Foi o único presidente que tinha como bandeira a questão da educação, tá? Verdade. Foi o único que levanta essa bandeira. No Brasil, nenhum político levanta a questão da educação, a não ser aquela baboseira na época da eleição, só a favor da segurança, da saúde e da educação. Quem é contrário? Né? Ninguém é contrário. Qual educação? Isso, né? Qual saúde? Qual ninguém entra nos detalhes. Eles não entram no mérito, você entende? Isso. Né? E é só isso. Ele só fala isso na campanha, porque depois que assume lá, aí ele vai defender o interesse do agronegócio, da indústria, do comércio, tá? Mas não vai atender a questão da educação, tá? Tanto que os professores não são chamados para discutir as questões educacionais. Pois é. Né? Então, se eu puder dar um conselho, se eu puder dar eu sugeriria que eles abarcassem a bandeira da educacional, que é isso que está faltando no Brasil. Com qualidade, se a gente começar, porque assim, aplicar na educação é uma coisa de longo prazo, né? A Coreia, na década de 70, fez uma opção por uma educação de nível, tá? Dos anos 70 até os anos 90,
foi uma educação de primeira. Se tornaram um tigre asiático, mas demorou 20 anos, você entende? Mudava os governos, a política educacional não mudava. Tá? Isso que é importante. Ter uma política educacional constante, porque a pior coisa que tem para a educação são essas alternâncias. Sobe o prefeito, ele manda todo mundo embora e contrata seus cupinchas. Tá? E você ter uma política educacional estável. Se a gente conseguir começar a fazer isso hoje, vai demorar 20 anos para a gente sair desse subdesenvolvimento, porque não é uma coisa da noite para o dia. A educação assim, é tudo a longo prazo. Tá? E é uma coisa assim, o deputado está mais preocupado em construir escola do que fazer um bom ensino nessa escola. Tá? Porque construir escola, ele põe a plaquinha do nome da mãe dele, da avó dele, não sei o quê, e parece, você entende? Aí parece que aplicar no professor, no ensino, isso é que está faltando no Brasil. Né? Tá Então, certo. eu acho que meu conselho seria esse. Né? Professor Roberto, olha, eu espero e peço, né, que tenha disponibilidade, a gente espera assim, mais conceitos como esse, porque seu olhar não se dá só nessa direção, né, se dá também em várias outras. Eu estou muito confiante com um processo que está acontecendo. Nós tornamos simples assim uma questão das eleições, como se fosse um processo de recrutamento e seleção das pessoas que nós vamos contratar. Só que no processo de recrutamento e seleção comum, professor Roberto, a gente sabe com clareza o que é que nós queremos que eles façam, né, e como façam. E no caso dos políticos, não. A gente fica com muito pouca discussão sobre as propostas efetivas que eles nos trazem. Então, a gente quer muito isso. A gente está tentando fazer a nossa parte, com muita dificuldade, e convidando as pessoas também para fazerem parte disso. E vamos mandar, assim, da forma como está, simples, sem rebuscar, né, os focos das principais propostas. Vamos remeter e vamos pedir para todos os espectadores, todos os que estão acompanhando, que nos ajudem a mandar essas propostas, né, fazer com que elas cheguem a todos os partidos políticos, a todos os candidatos. Senhor Roberto, muito obrigado. Espero que em qualquer outro tema que se sentir, né, interessante, importante, pertinente, né, que a gente possa falar, gravar e deixar disponível para as pessoas. Mais uma vez, muito obrigado. E foi um prazer muito grande falar contigo, como sempre. Obrigado pelo convite. Também foi um prazer muito grande bater um papo contigo. Até mais, gente. Lembre-se, nós já somos muitos. Vamos em frente.